Vamos lá, pessoal. Eu já quero fazer uma pergunta para vocês. Você tentou alguma renovação de contratos? Coloca aqui nos comentários se você já tentou alguma renovação de contratos. Segunda situação, você teve aprovação dessa renovação que você solicitou? Sim ou não, pessoal? Já registra aqui nos comentários, porque é exatamente sobre este tema, sobre este assunto que eu vou abordar aqui com vocês, tá? É um tema que muitas pessoas me perguntam: Aniele, eu quero renovar o meu contrato, Aniele, eu quero fazer a portabilidade do meu contrato, enfim... N formas de falar, né, sobre renovação, mas na prática dá para renovar ou não dá para renovar, não é verdade? É assim que funciona e é assim que eu vou explicar agora para vocês, tá? Primeiramente, para renovar um contrato, para fazer a renovação de um contrato, subentende-se que existe um contrato em andamento. Nós não conseguimos renovar nada, né, se não já existir, não é verdade? Senão seria um contrato novo. É diferente, tá? Então, se você possui um contrato, você já paga um empréstimo consignado, você pode ter o direito de fazer a renovação desse contrato, seja por um refinanciamento, seja por uma portabilidade, mas dependendo da situação, você tem esse direito de fazer a renovação, seja recebendo um troco ou não, tá? Mas na maioria dos casos as pessoas querem um troco, não é verdade? Mas existe várias regras, tá, pessoal, para conseguir fazer a renovação de um contrato. Vamos lá. Para que você consiga renovar o seu contrato, você precisa ter pelo menos uma certa quantidade de parcelas pagas. O que eu observo bastante, o que eu venho pegando bastante é a situação assim: a pessoa fez a renovação há pouco tempo ou fez um contrato novo há pouquíssimo tempo, muitas vezes faz um mês, nem pagou a primeira parcela ainda e já está querendo uma nova renovação, certo? Pessoal, contratos recentes não dá para fazer a renovação, fica praticamente impossível de renovar, tá? Então, contratos recentes a gente não consegue fazer nenhum refinanciamento e muito menos uma portabilidade, tá certo? Então, você precisa ter uma certa quantidade de parcelas pagas. Quais seriam essa quantidade, Aniele? Bom, pessoal, é no mínimo, tá? Hoje fala-se no mínimo em 12 parcelas pagas para começar a ter limite. Mas significa assim: Aniele, eu tenho 12 parcelas pagas, cravadinho, certinho, agora é meu direito, dá para fazer? Nem sempre, tá? Por que nem sempre? Porque existe mais regras a serem cumpridas, como por exemplo, taxa de juros do seu contrato. Se você estiver com uma taxa de juros muito baixa, infelizmente também não vai dar para renovar. Por quê? A taxa do consignado hoje, ela está maior do que o ano passado, por exemplo, certo? Então, se a gente fizer uma comparação de 2022 para 2021, 2022 nós temos uma taxa normal maior do que em 2021. Então, se o seu contrato estiver com uma taxa de juros muito baixa, infelizmente, no cenário atual, não tem taxa para realmente fazer o seu refinanciamento ou a sua portabilidade, tá? Então, não pode estar com taxa de juros muito baixa. Agora, se você não estiver com taxa de juros muito baixa, já tem 12 parcelas pagas, significa que é certo que vai dar o meu refinanciamento? Também não é certo, porque depende da regra de cada banco. Cada banco estipula suas regras. Então, existe a regra, por exemplo, para troco mínimo, tá? Então, você vai fazer um refinanciamento, tem banco que libera com R$100 de troco ao cliente, mas tem banco que libera com R$300. Então, muitas vezes, faz a simulação do seu contrato e libera lá, por exemplo, R$150 de troco para você.
mas naquele banco o troco mínimo tem que ser R$ 300. Então, infelizmente, naquele momento você ainda não vai conseguir fazer a sua operação de refinanciamento. Por quê? Porque não atinge o troco mínimo daquele banco. Cada banco coloca o seu valor, tá, pessoal? Não é uma regra para todos, mas que precisa ficar claro para vocês. Qual é a regra geral? Ter no mínimo mais de 12 parcelas pagas, não ter taxa de juros muito baixa no contrato. Se a taxa de juros for muito baixa, fica difícil para você conseguir uma renovação e atingir o troco mínimo. Temos também a questão da idade, tá, pessoal? Se ultrapassar, por exemplo, 75 anos, a maioria dos bancos já não atende mais. De 70 para 70 até 75 também já tem um grupo pequeno de bancos que atende. Então vai depender também da sua idade para conseguir fazer tanto um refinanciamento quanto a portabilidade. Ok, pessoal? Então, para você renovar o seu contrato, você precisa realmente seguir esse passo a passo, saber se realmente o seu contrato está dentro das regras para conseguir fazer a renovação de um contrato. Por isso que muitas vezes, tá? É a reclamação que eu mais recebo. Eu tento a renovação do meu contrato e não consigo. Por que que isso acontece? Porque muitas vezes você não conseguiu atingir todas as regras. Ok, pessoal? Ficou claro agora para vocês como funciona a renovação de contratos?